coisa boa, hein? Certo irmão foi convidado para pregar numa igreja, mas quando ele chegou, houve logo uma peleja. O pastor disse a ele: você não prega aqui. E os teus pastores são amantes teus, obedientes a Deus, submissos. Eles não são obedientes a Deus, nem adoradores a Deus. Eles ficam lá para te adorar, para te servir, como se tu fosse ele da Alemanha. Quem está dizendo sou eu. Agora me procura. Eu moro aqui em Barra de Jangada. Me procura para a gente conversar cara a cara. Mentiroso. Olá, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Publiquei neste último vídeo. O título dizia: a IEADPE tornou-se uma grande fábrica de pastores. E teve um comentário interessante. O irmão me falou, disse: irmão Josué, só Deus sabe o que determinados obreiros passaram para hoje estarem sendo ordenados consagrados. Olha, irmãos, com todo respeito aos comentários e às visões diferentes, mas eu queria que você ficasse comigo até o final, que eu quero dizer o seguinte: eu vou acrescentar um pouquinho. Uma grande fábrica de pastores e fábrica em série, em lotes. Agora, bom seria que esse gestor presidente consagrasse, ordenasse e desse plena, total e irrestrita liberdade para que esses obreiros tivessem a oportunidade de desenvolverem seus talentos na casa de Deus, sendo verdadeiros canais de bênçãos para a igreja. E como Paulo falou aos Coríntios, eles fossem despenseiros dos mistérios de Deus à igreja. Mas olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu vou provar que nada disso acontece. Quando o Ailton José Alves consagra esta multidão de obreiros, e vocês percebam que foi depois da saída de Severino do Ramo, bem anterior, depois Hélio Ribeiro, Jonatas Lens e o Elmir Ribeiro, ele saiu de uma forma desordenada, de uma forma louca. Compreenderam, irmãos, de Recife a Petrolina, consagrando diáconos, consagrando presbíteros, evangelistas e pastores. Aqueles que estavam encostados, aqueles que não tinham oportunidade, ele lançou a rede e disse: vamos consagrá-los antes que perdamos. Mas veja, eu quero que você fique comigo até o final, que eu vou provar a você que o plano, a ideia de Ailton José Alves, consagrando pastores e pastores evangelistas, é uma autoafirmação do domínio, do poder e do controle. Porque quando ele coloca vários pastores nesses 185 municípios pernambucanos, ele está ratificando o poder, o domínio e o controle dele. Você quer saber por quê? Frases que ele diz ou disse abertamente: o obreiro que me desobedecer, eu piso no pescoço, separo a cabeça do tronco. Eu sou um trator, quem ficar na minha frente, eu passo por cima. Eu sou um trem, não dou volta. Obreiro comigo tem que ser pisado. Então, eu vou provar a vocês aqui, mais uma vez, compreenderam, irmãos, que esta grande quantidade de pastores e evangelistas, que eu diria, é uma fábrica em série, não é só uma fábrica, é uma fábrica em série, é um plano de poder, de domínio e de controle, porque ele quer que numa eventual eleição ninguém vote contra. Ele quer continuar com esses desvios de conduta e finalidade e ter o apoio maciço, geral e irrestrito de quem teoricamente poderia fazer alguma coisa. Você quer que eu mostre a você a realidade? Cadê Natanael Balé? Veja como Natanael Balé estava sendo usado por ele, pregando nos púlpitos. Vejam só. Você quer receber algo profundo de Deus?
ter uma intimidade muito maior com Deus, alcançar a excelência, o título que Enoque alcançou, e Enoque andou com Deus. Se você quer alcançar, se renda. Espírito, alma e corpo. Vejam agora, o mesmo Natanael Balé, em consideração lá aos irmãos de São Lourenço, no bairro que ele morava, ia passando numa congregação e de repente chamaram-no e ele falou uns 3 minutos na porta do templo. E veja o que ele disse. Eu estou correndo um risco de vir aqui, vocês sabem, eu congrego em outro ministério. Deus está quebrando o protocolo, a regra, os recados. Eu não sou propriedade, nem você é propriedade de uma religião. Nós somos propriedade exclusiva do reino de Deus, do reino certo, o evangelho não tem barreira. Correu risco mesmo. Correu risco, está esquecido, jogado no banco. E você, crente que defende Ailton José Alves, que irresponsabilidade sua é essa? Que falta de solidariedade é essa? Cadê o Natanael Balé? Mas não fica só nele. Veja o que o pastor Hélio Ribeiro falou. Eu vinha muito doente, tomando remédio para dormir, tomava o remédio e não dormia, e isso foi me apavorando, até que eu procurei a psicóloga, contei a ela toda a minha história, desde lá de trás até o presente, e ela disse a mim: olha, pastor, eu tenho 2 palavras para lhe dizer, uma como crente e outra como psicóloga, como profissional. E eu disse: qual é, irmã? A primeira: como crente, suporte o que está passando. E a segunda: tome uma atitude, senão o senhor vai ter um problema sério, pode ter um AVC a qualquer momento. Eu disse: está certo. Conversei com minha esposa, falei com os meninos e disse: eu vou tomar uma atitude. Chegou a hora. Entenderam, irmãos? É assim: o obreiro que me desobedeceu, piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Veja agora, o deputado federal, que chamam-no de pastor, mas para mim não é pastor, né? Há muito tempo ele deixou de ser pastor. Veja que ele coniventemente apoia e defende os desvios de conduta de Ailton José Alves, porque lá fora ele briga, ele grita, ele faz, ele manda, ele acusa, ele condena, e dentro da igreja ele se cala como um cordeirinho. Veja que ele tem imunidade parlamentar, mas vejam o que Ailton José Alves disse dele, porque ele foi convidado para cear na Adebras. Então, pastor Eurico vai nos trazer uma palavra abençoada, e depois nós vamos servir a ceia do Senhor, e depois nós vamos para nossas casas. Esse deputado federal, Francisco Eurico, foi convidado por uma Assembleia de Deus Adebras. O seu gestor, Ailton José Alves, tomou conhecimento, pegou esse vídeo que foi gravado, mandou no grupo de WhatsApp para todos os seus gestores. Então ele diz assim: este cidadão não chama nem o deputado Francisco Eurico de deputado, e nem de pastor. Diz o seguinte: este cidadão só poderá ter oportunidade nos nossos púlpitos quando se explicar a CONADEP. Nem apresentá-lo, nem dar oportunidade sem autorização da mesa da CONADEP. E quem é o presidente da CONADEP? Ailton José Alves. Quem são diretores da CONADEP? Ailton José Alves Júnior. Mais distante ainda, eu poderia trazer aqui inúmeras pessoas que comprovam que essa atitude de Ailton é poder, domínio e controle, não é outra coisa. Veja o Toninho de Aripibu, veja o que ele diz. Eu sou o Toninho que você me excluiu, por causa da música Fala Paletó, e deu um discurso lá, numa Assembleia Geral de Pastores, e me proibiu cantar na Assembleia de Deus até hoje. Fala paletó, paletó não fala nada, paletó não faz jejum, paletó não lê a Bíblia, nem hora de madrugada. E por fim, irmãos, em meio a tantas provas que eu poderia trazer aqui para você, eu quero trazer uma gravação que eu fiz em maio de 2015, por ocasião do sepultamento do pastor Almeida. Eu fui lá e gravei
não tinha um obreiro sequer. Daí é a DPE. E a informação, conforme depois da minha gravação, vocês vão ver aí a gravação de André Barbosa, o genro do pastor Almeida, que é pastor hoje na igreja Betel, ele dizendo que o Ailton proibiu os irmãos, os pastores obreiros, de irem ao sepultamento de Almeida. Vejam, ouçam quão grave é o depoimento do pastor André Barbosa. Hoje, domingo, são aproximadamente 10 horas e 40 minutos, aliás, 9 horas e 40 minutos. Eu estou aqui na PE 15, em frente à integração, na Assembleia de Deus, Betel, onde está sendo velado o corpo do saudoso pastor Almeida. Está ali no templo, Igreja Betel, conforme os irmãos veem, o que nos deixa extremamente revoltados, mas já é de se esperar. Não tem aqui um só membro da cidade, ou seja, do Ministério da Assembleia de Deus de Recife, da IEADPE, e muito menos pastores, pelo menos neste horário. O sepultamento será, está aqui a PE15, o sepultamento será às 11 horas. Neste exato momento, quem está falando lá, dirigindo os trabalhos, é o seu genro, o nosso irmão André. Portanto, fiquem todos na paz e lamentamos por demais essa situação. Um homem que prestou 50 anos de trabalhos às Assembleias de Deus, ou seja, 50% do tempo dessa igreja, e hoje, não é, parte para o Senhor Jesus, está sendo velado aqui no Ministério Betel, o que nos deixa realmente assim inconformados, sem aceitar. É que não vemos aqui sequer um membro do Ministério de Recife e nenhuma pessoa também, tá certo, enviada pelo pastor da igreja, tá? Pelo pastor Ailton José Alves. Fiquem todos na paz. O problema é o orgulho dele e em relação à família, que ele perseguiu esses 20 anos, o pastor Almeida, que ele maltratou esses 20 anos. As pessoas não sabem dessas coisas. Quer dizer, o pastor Almeida morreu e ele ainda está criando problema. É um camarada que não se conforma. O pastor Almeida jubilado esses anos todos, sem receber aumento. O pastor Almeida estava em aperto financeiro, rapaz. O camarada sem dar aumento, o pastor Almeida já idoso, a irmã Luísa também. O período que ele foi presidente, que o pastor Almeida conviveu com ele aí como presidente, só maus tratos, trocando o pastor Almeida de um campo para outro, todos os campos com problema. Acho que para ver se o pastor Almeida se dava mal, né? Mas Deus misericordioso estendeu as mãos, trocando o pastor Almeida de campo em campo, como se o pastor Almeida fosse um pastor amador. O problema dele é que ele é uma pessoa de uma índole má, não é? Ele não é um camarada ruim, ele tem uma índole má de perseguição, maus tratos. Ao longo desses 20 anos, a família foi muito perseguida por ele. Nos aniversários do pastor Almeida, quando ele estava pastoreando a igreja, a família era ignorada, ele dava ordens para que a família fosse ignorada. Tudo isso que Giovanni está publicando é verdade, né? Corresponde realmente à realidade, né? Nós não iríamos, a família decidiu que fosse lá na Betel, porque era a igreja onde a família se sentiria à vontade, onde o pastor Almeida era realmente amado pelos irmãos, não é? E aí ele ia querer fazer como ele fez em outras cerimônias fúnebres, não é? Como, por exemplo, a do pastor Salatiel Rosa, que ele desprezou completamente a família, vários pastores, né? Que eram parentes e eram pastores, só porque não eram da igreja dele, ele menosprezou, deu ordem para ignorar, né? O sobrinho da minha esposa, que faleceu recentemente, também ignorou completamente a família, com obreiros, com pastores e tudo. Quer dizer, ele trata assim, é uma falta de educação, é uma falta de respeito, e nós não iríamos nos submeter nesse último momento, nessa última homenagem do pastor Almeida, a isso, a ficar nas mãos de um homem mau, que age com desrespeito até com a família daqueles que morreram, num momento de dor, não é? Que a família sente. Então nós não iríamos, não queríamos passar por isso, não é? Agora, ele não foi porque ficou com medo de que isso acontecesse com ele. Então as pessoas ficam perguntando, por quê? Por quê? Essa é a pergunta que está difícil dele responder, né? Fica dizendo que honrou o quê? Honrar é dar uma placa, como ele determinou que os obreiros divulgassem a placa que ele deu ao pastor Almeida no centenário. Honrar não é isso, honrar não é chegar na Santa Ceia do Tempo Central, o pastor Almeida vai fazer a leitura para a Santa Ceia, o pastor Almeida vai orar pelo pão, vai orar pelo vinho. Isso é honra? Pastor Almeida, há 7 anos jubilado, nunca recebeu uma visita dele. Como eu disse a você, o pastor estava em aperto
financeiro, porque o homem sem dar aumento de salário a ele, o plano de saúde do pastor Almeida era altíssimo, por causa da idade, por causa das enfermidades, né, pré-existentes, o gasto com medicamento, tanto para ele quanto para a irmã Luísa, a esposa, eram altíssimos os gastos. Então o pastor Almeida, nessa situação completamente desprezado, ninguém procurava saber. Luiz Mário fez um pronunciamento aí, dizendo que a esposa dele, a prima do pastor Almeida, prima, eu fiquei até surpreso porque ele lembrou que era prima, porque uma prima que nunca visitou ele, uma prima que nunca foi nem vê-lo na casa dele, nem no hospital quando ele esteve enfermo, ou a irmã Luísa quando esteve enferma. Então, completamente desprezado, completamente desprezado. Todo lugar que o pastor ia, Deus abençoava. Ele ia inaugurar uma obra social, ele tirava antes, só para não ter a plaquinha lá com o nome dele. Goiânia, o pastor Almeida fez a construção todinha. Quando ia inaugurar, ele tirou o pastor Almeida para não inaugurar o templo sede, para não ter a plaquinha lá. O pastor, eu queria, já está perto de inaugurar. Não, senhor, não perguntei isso ao senhor, não. Perguntei se o senhor aceite para outro campo. Quer dizer, tratando o homem com humilhação, aí quando chega nessa hora quer pousar, queríamos dar as honras. Que honra, rapaz? Honra se dá em vida, não é? E o tempo todo ele desonrou o pastor Almeida, desonrou a família. Agora, ele é um ator, não é? Então ele gostaria de passar uma imagem diferente, né? Então, como ele foi pego de surpresa, ele tinha certeza que ele ia pisotear, não é? Pela derradeira vez o pastor Almeida e a família, sendo que não foi dado esse gostinho. O que é que ele faz? Proíbe os pastores de ir, porque Josias Clementino disse que ele proibiu os pastores de ir, os obreiros de ir. Entendeu? Quer dizer, que é isso, rapaz. Calma aqui, quer honrar. Agora eu faço feito pastor Zé Gomes. Quem ama vai ao encontro. Entendeu? Quer honrar, quer, vou lá. Uma coisa é ele dizer, não, eu não fui porque disseram que eu não ia ser recebido. Outra coisa é ele ir e chegar lá e dizer, seu irmão, eu fui, compareci lá, agora me botaram para fora da igreja. Aí é outra história. Entendeu? Agora andar inventando mentira para justificar o orgulho besta dele, essa doença mental que ele tem, aí não, entendeu? Quer dizer, o homem é tão mau que até depois da morte do pastor Almeida, ele continua criando problema, rendendo esse assunto, não tem o mínimo respeito por ninguém. Então, irmão, a verdadeira realidade é essa. Inclusive, se você quiser passar isso aí para outras pessoas em São Paulo, por onde você passar, pode passar. A realidade é essa. Pastor A coisa é diabólica, a coisa é satânica. Eu disse e repito, não retiro uma só palavra. A fábrica de pastores é em série. Agora, que os irmãos vão e se libertem dessa opressão. Porque a obra de Deus tem que se expandir, tem que crescer. Mas o plano de Ailton José Alves não é expansão de obra, não é crescimento de obra, não é o bem-estar da igreja. Eu vou repetir mais uma vez. O plano de Ailton José Alves é poder, domínio e controle. Porque ele sabe que a cada pastor que ele consagra e coloca nesses 185 municípios é uma garantia que em uma eventual eleição ele vai eleger quem quer, mesmo um desviado, não é? Acusado de adultério, se ele botar os homens por medo ou por gratidão, eles vão eleger quem? O acusado de adultério. E uma outra coisa, o obreiro que me desobedecer, eu piso no pescoço e separo a cabeça do tronco. Cadê a responsabilidade com a obra de Deus? Cadê? Então, essa série de consagrações, essas consagrações em série é uma autoafirmação do domínio, do poder e do controle. Isto é um plano, eu vou dizer bem claro aqui, isto é um plano satânico, isto é um plano diabólico, isto não é um plano de quem quer ver a obra de Deus crescer. O evangelho ser disseminado, o evangelho ser pregado, almas serem libertas, não. Porque se assim fosse, ele daria liberdade para pastor, porque pastor, todos são iguais, ele daria liberdade para serem usados por Deus. Mas não. Você sabe o que foi que aconteceu com um pastor de uma cidade aí agora, que eu não quero dizer o nome? Simplesmente numa inauguração, o pastor parece que tinha 57 anos, ainda moço. Entenderam, irmãos? Não agradeceu, não fez menção do nome dele, como todos aí idolatricamente fazem, meu pai, minha mãe, o pastor presidente Ailton José Alves. Esse obreiro, esse pastor não fez, não sei por que se esqueceu, ou porque também achou que a idolatria era demais. Mas veja, a coisa está tão
vamos dizer assim, né, tá tão enraizada que ele não fez. Imediatamente o Ailton José Alves não estava lá, mas chegou aos ouvidos dele, ele colocou o irmão para ser jubilado. E vocês sabem, quando o pastor é jubilado, o salário desce drasticamente. E pior, a esposa desse pastor fazendo hemodiálise, e ele cortou o plano de saúde da irmã. Foi preciso esse pastor, chorando, se dirigir a Samuel interceder a ele para que o plano da esposa voltasse, depois de velho, irmãos, depois de um serviço prestado a essa igreja, quando mais precisa, ele corta. Não quer nem saber. Voltaram o plano de saúde da irmã, me parece, mas o pastor continuou jubilado, afastado. Compreenderam? Mesmo sob o protesto de vários irmãos, porque ele ainda tinha muita coisa a produzir. Então, irmãos, a realidade é essa, não se engane. Essa fabricação em série é autoafirmação de poder, domínio e controle sobre a igreja de Deus. Mas tudo isso terá um fim, e este fim está muito perto. Agora fala, paletó.